Olá, turma, uma alegria muito grande me dirigir a vocês mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos da nossa disciplina Fundamento de Geometria 2. Vamos lá então? Olha, nós estamos iniciando a unidade 9, então nessa quinzena nós vamos trabalhar a geometria euclidiana, é isso que o professor Genésio Lima dos Reis está nos propondo lá no seu material. Então, nós estamos até o momento, nós estamos com a geometria neutra e agora nós vamos inserir na geometria neutra mais um axioma. Então, eu estou aqui com o material, vou dar uma passagem rapidinha pelos questionamentos que nós vamos tratar ou apontar ou questionar nesse conteúdo, ok? Então, dentro da geometria neutra, nós estamos com um grupo de axiomas e esse grupo de axiomas, nesse momento nós vamos introduzir um novo axioma, que é o chamado axioma das paralelas de Euclides. Bom, o que diz esse axioma? Esse axioma diz que, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta que passa por esse ponto e é paralela à reta dada. Uma única. A existência a gente já tinha garantido na geometria neutra. Na geometria neutra nós vimos que por um ponto fora de uma reta poderia passar uma ou mais paralelas à reta dada. O modelo de Klein da geometria neutra nos diz que pode passar mais de uma. E o modelo cartesiano nos diz que era única, aquele modelo era a única reta. Então nós temos dois modelos, ou nós temos dois modelos dentro da geometria neutra, onde vale tanto a unicidade, modelo cartesiano, quanto a multiplicidade de retas paralelas a uma reta dada por um ponto fora dela, que era o modelo de Klein. Então, na geometria neutra, nós sabemos que por um ponto fora de uma reta pode passar uma ou mais retas paralelas à reta dada. Agora, o axioma de Euclides vai dizer para a gente que dá unicidade dela. Então, o Genésio começa aqui dizendo para a gente o seguinte: olha, na verdade, Euclides, essa questão da unicidade e da multiplicidade de retas paralelas a uma reta dada por um ponto fora dela, ele é um problema histórico, né? Quer dizer, esse axioma de Euclides, que na verdade Euclides enuncia nos seus livros, os elementos, ele enuncia de uma forma diferente, não dessa forma. Essa forma que a gente conhece hoje como axioma de paralelismo de Euclides, quer dizer, dado uma reta e um ponto fora dela, por esse ponto passa uma e uma única reta paralela à reta dada. Essa versão é uma versão já do século XVIII, com John Playfair. Então, essa versão é a versão utilizada, assumida atualmente como sendo a versão do axioma de paralelismo de Euclides. Na verdade, Euclides enunciou de uma forma diferente esse resultado. Porque Euclides disse o seguinte: se você tiver duas retas cortadas por uma transversal, então, olhando para os ângulos internos, hoje a gente chama de ângulos colaterais internos, ângulos internos que estão do mesmo lado dessa transversal. Se esses ângulos fizer a soma deles for menor que 180 graus, então as retas se encontrarão. Ao prolongar essas retas que você cortou para uma transversal, somou os ângulos do mesmo lado, internos do mesmo lado. Se for menos que 180, prolongue as duas retas, elas têm que se encontrar em algum momento. Foi isso que Euclides enunciou. Então veja que o enunciado não era bem axioma, né? O Euclides chama de postulado no seu livro, nos elementos ele diz quinto postulado, a gente conhece hoje como quinto postulado de Euclides. Então, Euclides faz esse enunciado, não é um enunciado muito
simplório em relação aos demais postulados que ele tinha proposto. Então, historicamente, acreditava-se que esse postulado de Euclides, enunciado dessa forma, ele poderia ser provado a partir dos demais. Equivocadamente, a gente sabe hoje, mas historicamente, Euclides está no século III a.C. Então, durante todo esse percurso, até o século XVII, foi tentado provar, tentou-se de várias formas trazer uma prova para o quinto postulado de Euclides, ou seja, pensava-se que a época, né, que o quinto postulado de Euclides seria um teorema. Bom, então nas diversas tentativas de demonstração do quinto postulado de Euclides, foram utilizadas outras versões que eram equivalentes ao quinto postulado de Euclides. O que é isso? Bom, algumas pessoas fizeram outras afirmações dentro da geometria plana, fizeram outras afirmações e utilizavam-se dessas afirmações para provar o quinto postulado de Euclides, e conseguiam provar até. Mas o que acontece é que essa afirmação que eles utilizavam era na verdade uma afirmação que não podia ser provada com os demais axiomas ou postulados. Ou seja, ele era um axioma também. Então introduzia-se um outro axioma para provar o de Euclides. Então, na verdade, o que se fazia era trocar um axioma pelo outro. Então, a gente costuma dizer que quando numa geometria ou num sistema axiomático, de maneira geral, nós temos uma afirmação e com ela eu consigo provar a outra, então a gente diz, e se eu pego a outra e consigo provar ela, então a gente diz que elas são equivalentes. Então, se eu troco uma pela outra, o sistema permanece o mesmo. Então, historicamente, existiram outras afirmações equivalentes ao axioma das paralelas de Euclides, como, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é exatamente 180 graus. Com essa afirmação, a gente consegue provar o axioma de Euclides. Então, e com o axioma de Euclides, eu consigo provar essa afirmação da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, as duas são equivalentes. Então, eu poderia utilizar como axioma de Euclides tanto das paralelas dele, o quinto postulado, ou de Playfair, ou eu posso tirar esses dois e colocar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é exatamente 180 graus. Esse resultado substitui o postulado de Euclides, ou o quinto axioma, o axioma de Euclides. O quinto postulado, o axioma de Euclides, consegue substituí-lo por essa afirmação. Então, elas são equivalentes. Então, nesse texto, nós vamos tratar disso, das equivalências das afirmações do quinto postulado. Muito interessante. É interessante, por exemplo, nós vamos ver isso no texto, acho espetacular a seguinte equivalência, né, do quinto postulado de Euclides. Então, uma outra afirmação equivalente é assim: existe uma reta e existe um ponto fora dessa reta, tal que por esse ponto passa uma única paralela à reta dada. Se isso for verdade, se existir uma reta e se existir um ponto fora dela, tal que por ele passa uma única reta paralela à reta dada, então a gente consegue provar o teorema das paralelas de Euclides. Mas não é o mesmo? Não é o mesmo. Esse, ele tem ele não tem a multiplicidade. Veja que o axioma das paralelas de Euclides, de Playfair, diz o seguinte: qualquer que seja a reta.
E qualquer que seja o ponto fora da reta, por ele sempre passa uma única paralela à reta dada. E esse axioma que eu estou dizendo agora? Ele está dizendo o seguinte: se você pegar na geometria toda, se você encontrar pelo menos uma reta em que vale a propriedade existe, ou seja, existe uma reta tal que e existe um ponto fora dela, basta um ponto fora dela, tal que por ele passa uma única paralela à reta dada, então nós vamos conseguir mostrar que qualquer que seja a reta e qualquer que seja o ponto fora dela, passa uma paralela por esse ponto à reta dada. Então a gente tem uma universalidade, uma afirmação que é universal, que é o que a gente usa hoje como axioma das paralelas de Euclides, o de Playfair, e tem a afirmação muito restrita. Existe uma reta, quer dizer, se existir uma com a propriedade de existir um ponto e tal, se existir uma reta com essa propriedade, todas as retas terão essa mesma propriedade. Então, eu acho isso incrível, que uma coisa seja equivalente à outra. Eu posso trocar o axioma de para toda reta por existe uma reta, um ponto fora dela. Então, espetacular, eu acho que vocês vão gostar muito. Esses dois resultados são equivalentes. Nós poderíamos tanto colocar o axioma de Playfair como esse, todos dois vão dar o mesmo resultado para unicidade paralelas dentro da geometria euclidiana. Então, espetacular. Essa parte é uma parte que não é vista em um curso comum, um curso, eu diria, um curso mais básico, um curso tradicional, é a palavra, de geometria euclidiana. Aí a gente vai ver isso aqui. Também uma parte desse que a gente não vê tradicionalmente num curso de geometria euclidiana é a indagação sobre a existência de quadriláteros. Existe quadrilátero na geometria euclidiana? Existe quadrilátero na geometria neutra? Então ele faz um tratamento a respeito disso, já pensando mais adiante também na geometria de Lobachevsky, a geometria hiperbólica não euclidiana. Então, além dessas duas partes, há também um tratamento de alguns resultados sobre a geometria euclidiana. Essa é a parte que ele diz, essa é a parte mais fácil. Então, são resultados que vocês provavelmente já conhecem, já viram em algum momento, mas são resultados extremamente importantes. Ele destaca isso no texto. Então, tem essas três partes que eu acho muito interessante, especialmente a parte das equivalências, dos axiomas de paralelismo de Euclides. Então, espero que vocês gostem muito, não vou me estender mais para o vídeo não ficar muito longo, e depois a gente volta conversando sobre os exercícios, sobre as questões, e a gente vai caminhando junto aí, ok? Se tiverem sugestões, me mandem também, e a gente vai dialogando nesse tempo, nesse inteirinho aí. Então, bom trabalho a todos, bom estudo, vamos em frente. Então, sempre aqui o meu apoio e a minha energia para que vocês possam pegar o texto, estudar, tirar dúvidas com os tutores e depois também dialogar com a gente para que a gente possa, na medida do possível, sanar todas as dúvidas que vocês venham a ter. Ok? Bom trabalho a todos e a gente vai se encontrando aí de alguma forma, se comunicando. Abraço, bom trabalho a todos.